Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Retomamos aqui mais uma série de 5 episódios onde você poderá abrir a sua Bíblia e poderá estar com Deus, usando assim tudo aquilo que Deus deixou para nosso conhecimento, que pode ser muito útil para a sua vida espiritual. Iniciamos aqui uma série de apontamentos, se você quiser, e onde a Bíblia vai poder falar claramente ao seu coração. Temos connosco o Pedro Esteves, que realmente nos dá o privilégio de termos a sua presença diariamente. Então, Pedro, hoje qual é o sumário da nossa lição? Vamos entrar no capítulo 6 e temos muitas coisas aqui a aprender. Hoje vamos olhar para um conjunto de princípios que Paulo ensina e partilha com a Igreja e, portanto, connosco, sobretudo hoje sobre como lidar com aqueles que erram, que cometem falhas. E Paulo dá-nos algumas indicações e nós vamos tentar aprofundá-las. Muito bem. Antes de entrarmos ponto por ponto nestas indicações de Paulo, vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 6. No capítulo 6 encontramos no primeiro versículo esta mensagem. Se tiver a sua Bíblia pode ler a partir do livro sagrado, se não pode acompanhar-nos na leitura, que diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ora bem, Pedro, perante isto, Paulo dá aqui aos Gálatas conselhos muito práticos. E, aliás, Paulo pode parecer que é uma pessoa muito formal, com apontamentos muito profundos, mas ele também dá conselhos muito práticos. Aqui, neste caso, sobre a forma como os cristãos devem se relacionar uns com os outros. Como é que devem os cristãos reagir quando um companheiro crente cai em algum erro, cai em algum tipo de comportamento, digamos, pecaminoso? Esse é um assunto que nós encontramos ao longo da Bíblia, diversas ideias e luz sobre essa situação. E aqui vemos claramente o apóstolo Paulo, dentro do contexto, todo o ensino que ele está a partilhar com os Gálatas, vemos que ele também se debruça sobre este tema. Em primeiro lugar, dizer que, claramente, para o apóstolo Paulo, o propósito maior quando temos que lidar com alguém que caiu, que falhou, que se desviou, é procurar a reabilitação. Esse é o grande princípio, é o horizonte que deve orientar a Igreja, e é isso que ele procura transmitir aos Gálatas quando diz: encaminhai o tal com espírito de mansidão. É evidente que isto não significa, e nem pode ser confundido, com a ideia de passar por cima do erro. Isso, aliás, seria totalmente incoerente com a própria personalidade do apóstolo Paulo e o muito que ele ensinou durante as suas cartas, que claramente não é reconhecido como um homem permissivo com o pecado. Pelo contrário, quantas vezes ele chama o pecado, aponta o pecado pelo seu nome e até o nome das pessoas, quando é caso disso. Mas a verdade é que nós percebemos com este conceito que mesmo quando o pecado é chamado pelo seu nome, quando a pessoa é exortada, a verdade é que se o foco estiver em simplesmente acabar com o erro, podemos dizer que muito mais importante do que isso é poder trabalhar com a pessoa no sentido de a recuperar. Caso contrário, então o erro, na verdade, ele pode continuar. Então, quer dizer que, quer queiramos, quer não, há um grupo de pessoas que pode ter esta atitude de encaminhar com o espírito de mansidão. Nós o que percebemos é que este grupo de pessoas são pessoas que têm uma característica. E aqui é que é muito interessante fazer esta ligação. O apóstolo Paulo diz: chama-lhes aqueles que são espirituais. Então, esta ideia de encaminhar com o espírito de mansidão, que é uma palavra até muito interessante, ela pode ter diversas traduções. Caminhar, como é evidente, é também uma palavra, uma possibilidade de tradução, mas o termo original ele pode perfeitamente ser traduzido por ideias como reparar ou consertar. Aliás, a palavra originalmente ela vem até de uma raiz que era usada em termos muito práticos, por exemplo, quando se tratava de consertar alguma coisa, por exemplo, as redes de um pescador. Este termo, na verdade, é que é usado, o que aqui é traduzido por encaminhar. Então, o conceito de Paulo é que é possível e o objetivo é reparar, é consertar esse remendo, essa dificuldade que surgiu na vida da pessoa. Agora, de facto, Paulo vai fazer uma associação entre os que fazem isto, os que têm a capacidade de ter esta atitude são aqueles que são chamados espirituais. E nós que já conhecemos a linguagem de Paulo, já a temos abordado de diversas formas, percebemos que os que são espirituais são os que andam no espírito. São os que não andam segundo a carne. Isso.
Quer dizer que a pessoa, quanto mais perto de Deus estiver, quanto mais o Espírito Santo dominar e possuir a pessoa, ao contrário talvez do que seria de esperar, porque podíamos esperar que as pessoas mais carnais fossem mais compassivas com as que também são carnais ou caem na carne, mas na verdade é muito interessante notar esta diferença na visão do apóstolo Paulo. Não são as pessoas que mais carnais que vão ter mais atenção aos que caem em fraquezas da carne. Não, são os que são mais espirituais. Porque os que são mais espirituais não são, no sentido humano, mais santinhos. Um pouco uma expressão que às vezes se usa e que acaba por ser, mesmo usando uma palavra boa, sabemos que ela tem uma certa conotação negativa. Essa ideia do santinho é aquele que acha que é tão bom que, como está acima de todos os outros, pode perfeitamente apontar os dedos, não é? Facilmente. Claro. Mas aqueles que são espirituais, mesmo que tenham vencido muitas dessas lutas na carne, eles estão bem conscientes da luta que é, da dificuldade que é. Vencem-nos, seguramente, porque estão próximos de Deus. E, portanto, compreendem de uma maneira mais profunda o amor e a misericórdia de Deus. E, nesse propósito, eles têm esta visão que os leva a corrigir, a encaminhar ou a consertar com este espírito de mansidão. Aliás, há um termo que talvez pudéssemos usá-lo para continuar aqui a nossa reflexão, que é o termo ofensa. Existem nas línguas bíblicas, tanto no hebraico, mas neste caso estamos no Novo Testamento, mesmo no grego, existem diversas palavras que podem ser usadas para falar daquilo que nós, no fundo, registamos como sendo o que é pecado, o que é contrário à vontade de Deus. Ofensa, rebeldia, iniquidade, pecado e, na verdade, transgressão. Tudo isto são termos que a sua raiz, o seu sentido original ajuda-nos muito a compreender de que é que o apóstolo ou os apóstolos estão a falar. Neste caso é muito significativo, por isso é que vale a pena dar uma olhada, mesmo se não estamos aqui para apenas de uma aula assim, de línguas, como é evidente, mas por vezes estas pequenas notas são úteis, que esta expressão, que é ofensa traduzida, nesta versão pelo menos que estamos aqui a usar, é uma palavra grega que significa lapso ou desvio. E isto é muito interessante, porquê? Porque vamos notar o seguinte, há uma diferença clara entre uma queda, ou seja, um desvio no caminho que uma pessoa está a percorrer, e então aí nós percebemos claramente, a pessoa está numa direção e tem uma queda, tem um desvio. Isso não retira o facto de que a pessoa está numa direção, mas desviou-se um pouco. Isto é totalmente diferente daquilo que é uma conduta obstinada contra Deus, ou pessoas que querem intencionalmente viver contra a vontade de Deus, ou que cometem um erro e dizem, não, este erro é isto que eu quero para a minha vida. Nós poderíamos até ver alguns exemplos para percebermos que o apóstolo Paulo claramente faz a diferença entre uma coisa e outra. Vamos olhar, por exemplo, para esta afirmação que o apóstolo Paulo registrou em 1 Coríntios. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido de entre vós tirado quem cometeu tal ação. Nós agora podemos dizer, parece aqui uma incoerência, porque o apóstolo Paulo está a dizer que quem cometeu uma ação, não sabemos ao certo qual é, deve ser tirado. Mas ele aqui acabou de dizer aos Gálatas que a pessoa deve ser encaminhada com o espírito de mansidão. Mas se lermos qual é o contexto, que está no versículo 1, isto era o versículo 2, não é? Isso. O apóstolo Paulo dizia que estas pessoas deviam ser tiradas, deviam ser avaliadas negativamente. Mas agora repara, na verdade o apóstolo está a falar de quê? Diz ele, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, ou há comportamentos tão graves. E ele vai dizer claramente, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Claro. Então nós entendemos que na mente de Paulo há uma diferença entre um comportamento intencional contra a vontade de Deus e a pessoa que tem uma queda, um desvio, um lapso, mas que a sua direção é servir a Deus. Muito bem. Nós ainda podemos ver, talvez, uma outra passagem, não é? Porque, no fundo, devemos nos lembrar do princípio de Jesus, não é? Jesus deixou este princípio claro. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas a palavra seja confirmada. E depois ele termina dizendo, se ele não os escutar, então leva-o perante a igreja. E nós percebemos que Jesus dá-nos claramente um princípio de como lidar com aquele
que está em dificuldades ou em desvio no sentido de o ganhar. Muito bem. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Como é que nós podemos colocar tudo isto em prática? Talvez pudéssemos pensar em alguém que nós próprios tivéssemos alguma vez ofendido, ou, da mesma forma, alguém que nos tenha ofendido a nós, e quem sabe, se nós não podemos ser homens e mulheres que apliquem o princípio de Jesus e de Paulo e busquemos primeiro a reabilitação do outro, antes da condenação. Fica aqui o conselho, fica aqui o desafio. Já sabe que a Escola Bíblica é um programa diário nos canais de comunicação, tanto da rádio como da TV. Tudo está disponível para si nas redes sociais destes dois canais, em Hope Channel e Hope Rádio. Já sabe, nós estamos por cá para lhe fazer companhia e trazer-lhe a mensagem de Deus. Voltamos amanhã. Até lá.